Vamos falar de uma história fascinante, cheia de reviravoltas, que começa com um homem dedicado a destruir uma nova fé que estava se espalhando. Ele era temido por muitos, um verdadeiro inimigo dos seguidores de Jesus. Seu nome era Saulo. Imagine alguém tão determinado, tão implacável, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para acabar com essa nova crença. Saulo estava no auge da sua missão, perseguindo implacavelmente aqueles que seguiam Jesus. Testemunhou até o apedrejamento de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. Para muitos parecia que nada poderia deter Saulo. Mas a vida tem uma forma curiosa de surpreender a todos, não é mesmo? Saulo estava a caminho de Damasco, com cartas autorizando-o a prender cristãos. Mas no meio do caminho, algo aconteceu que mudaria tudo. Uma luz brilhante, mais forte do que o sol, o envolveu e ele caiu por terra. Então ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem era essa voz? O que aconteceu com Saulo a partir desse momento? Você não vai acreditar como essa história dá uma virada completa. Mas antes de te contar, quero que você pense. O que faria alguém tão determinado a destruir algo, de repente, mudar completamente de direção? Se você está curioso para saber como Saulo, o perseguidor implacável, se transformou em Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo, continue assistindo. A seguir, eu vou te contar como essa incrível transformação aconteceu e como ela impactou o mundo inteiro. Após ser envolvido por aquela luz intensa e ouvir a voz, Saulo, atordoado e confuso, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, e você será informado sobre o que deve fazer. Naquele momento, Saulo percebeu que estava cego. A luz o havia deixado sem visão, e ele precisou ser guiado até Damasco pelos homens que o acompanhavam. Imagine o terror e a confusão dele. Um homem poderoso e temido, agora completamente indefeso e dependente da ajuda dos outros. Por 3 dias Saulo permaneceu cego, sem comer ou beber, imerso em seus pensamentos e arrependimento. E então em Damasco, o homem chamado Ananias, que também era seguidor de Jesus, recebeu uma visão. Nessa visão, Deus disse a ele para ir até Saulo e restaurar sua visão. Ananias, assustado, questionou: Senhor, eu ouvi muito sobre este homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele veio aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Deus respondeu: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ananias obedeceu, encontrou Saulo, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a ver. Agora, aqui vem a reviravolta surpreendente. Aquele que havia perseguido os seguidores de Jesus com tanta ferocidade se tornou um deles. Saulo foi batizado e começou a pregar nas sinagogas, declarando que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficavam incrédulas, perguntando: Não é este o homem que causava tanto mal aos que invocavam este nome em Jerusalém? Saulo, agora conhecido como Paulo, passou de perseguidor a defensor fervoroso da fé cristã. Ele viajou pelo mundo conhecido da época, fundando igrejas, escrevendo cartas que compõem grande parte do Novo Testamento e enfrentando perseguições, prisões e até mesmo naufrágios, tudo por amor a Cristo. A transformação de Saulo em Paulo não foi apenas uma mudança de nome, mas uma transformação radical de vida e propósito. Ela nos ensina que ninguém está além do alcance de Deus, que não importa o quão distante alguém possa parecer, há sempre esperança de mudança. Se você quiser saber mais sobre as viagens, as provações e as profundas lições de Paulo, não deixe de acompanhar o próximo vídeo. A história dele é uma verdadeira saga de fé, coragem e dedicação que continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Após sua chegada a Roma, Paulo enfrentou uma situação complexa. Ele estava sob prisão domiciliar. Mas mesmo nessa condição, sua determinação em continuar a missão não diminuiu. A casa onde ele estava foi transformada em um centro de ensinamento. Ele recebia visitantes, pregava o Evangelho e escrevia cartas que ainda são estudadas e respeitadas até hoje. Durante esse período, Paulo escreveu algumas das epístolas mais conhecidas do Novo Testamento.
como Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Nessas cartas, ele oferece encorajamento, instruções práticas para a vida cristã e reflexões profundas sobre a fé. Sua abordagem ao ensino cristão e suas respostas às dúvidas das igrejas refletem a profundidade de sua experiência e a clareza de sua visão teológica. Mas a história de Paulo não termina com sua prisão em Roma. Ele continuou sua missão com um fervor inabalável, e as cartas que escreveu em sua prisão oferecem insights sobre como ele lidou com a adversidade. Mesmo com a incerteza de seu futuro, ele permaneceu focado em seu propósito de espalhar a mensagem de Jesus e fortalecer as comunidades cristãs. As viagens missionárias de Paulo foram extremamente influentes. Em suas jornadas, ele enfrentou não apenas perseguições físicas, mas também desafios teológicos e culturais. Em muitas cidades, ele teve que dialogar e confrontar tanto judeus quanto gentios sobre a verdadeira natureza do Evangelho e o papel da lei e da graça. Um dos momentos decisivos na vida de Paulo foi o Concílio de Jerusalém, onde ele e outros líderes da igreja discutiram se os gentios convertidos deveriam seguir as leis judaicas. A decisão foi crucial para a missão de Paulo, pois confirmou a visão de que a salvação é acessível a todos, independentemente das leis judaicas. Isso abriu caminho para a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas. Foi um marco significativo na história da igreja. Paulo também enfrentou momentos de grande sofrimento pessoal. Em 2 Coríntios ele descreve os desafios que enfrentou, incluindo espancamentos, naufrágios e até mesmo a ameaça constante de morte. Contudo, ele via esses sofrimentos como parte do seu chamado e acreditava que seu sofrimento era uma forma de participar dos sofrimentos de Cristo e fortalecer a fé dos outros. Seu legado é visível não apenas nas suas epístolas e nas fundações que estabeleceu, mas também na maneira como sua vida exemplificou a transformação pessoal e o poder da fé. A história de Paulo é uma poderosa lembrança de como a fé pode transformar uma vida, como, através de desafios e adversidades, é possível encontrar um propósito maior e influenciar o mundo ao nosso redor. A jornada de Paulo é fascinante e cheia de lições valiosas. Se você está interessado em aprender mais sobre como ele impactou o cristianismo e sobre os ensinamentos profundos que ele deixou, continue acompanhando nossos vídeos. A vida de Paulo é um testemunho inspirador da força da fé e da capacidade de mudança. Comente se já conhecia essa história e quais outras gostaria que escutar. Obrigado por partilhar conosco esse momento. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. Tenho certeza que Paulo tem muito a nos ensinar.